Olá, boa noite! Não é boa noite, é oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tanísia Santos, esse é o Clube do Mistério e hoje eu trago mais uma história de lobisomem. Uhul! Se você gosta de histórias assustadoras e de sobrenatural, já se inscreve, já deixa seu like e vamos lá para a história. O Matheus tá rindo ali. Mas como prometido, vamos lá. Hoje vão ser duas histórias de... Ah, Matheus é meu filho, tá? My baby. Meu diretor de artes aqui também. Como prometido, serão duas histórias de lobisomem. As duas são histórias verídicas, foram mandadas por pessoas conhecidas, por familiares também. E as duas se passam na zona rural aqui de Alagoas. Então, a primeira história é sobre o Frederico. Frederico é um nome fictício, né? Porque aqui eu não vou estar falando o nome das pessoas que mandaram, a menos que elas autorizem, né? Mas hoje essa pessoa não autorizou, então vamos embora. O Frederico morava na zona rural de Alagoas, como eu falei, numa região de sítio. Na verdade, ele morava num sítio mesmo. E lá onde ele morava, começou a surgir um burburinho de que tinha um bicho matando as criações, né? Apareciam galinhas mortas, porcos, os cavalos também, sempre machucados. E as pessoas começaram a falar que tinha um bicho pegando os animais. Logo se espalhou por toda a região, os mais velhos começaram a falar que era um lobisomem, que alguém naquela região estava correndo o bicho. Correndo o bicho é quando está se transmutando, né? E aí ele não acreditava nisso e queria investigar. As pessoas falavam que ouviam grunhidos à noite. Muitas pessoas relataram que ao ouvir esses grunhidos parecia que estava o animal parecia que estava comendo osso, né, na soleira da porta. E no outro dia, quando as pessoas iam olhar, a porta estava toda arranhada e com estilhaços, alguma coisa desse tipo. E o Frederico resolveu que ia esperar anoitecer, na noite de lua cheia, mais uma vez na Sexta-feira da Paixão. Eu já disse a vocês no último relato que Sexta-feira da Paixão é o dia que acontecem as coisas, que o pessoal vira lobisomem e parece que tudo que é assombração resolve aparecer. E aí, eu vou deixar até aqui no card, aqui em algum lugar, ou aqui, ou no final do vídeo, mas vocês procurem a última história do lobisomem. Se vocês quiserem, tiverem interesse em assistir, claro, né? E aí o Frederico resolveu esperar. Na casa dele, era uma casa gigante, uma casa de interior, né, que morava muitas pessoas, e tinha um pé de jaca, uma jaqueira enorme no terreiro da casa. O terreiro, para quem não sabe, é a área externa, sabe? É como se fosse o espaço da casa, da frente da casa, do lado, eles chamam tudo de terreiro. Aí ficava essa jaqueira. Essa jaqueira era gigantesca também, uma árvore antiga, frondosa, linda. E tem até fotos dela, ele me mostrou, mas eu não consegui trazer aqui. Quem sabe no próximo vídeo eu trago a foto da jaqueira de lá da casa do Frederico. E aí, o Frederico resolveu que ia esperar o lobisomem em cima da jaqueira. Ele ficou lá a noite toda. Todo mundo dormiu, porque o pai dele falou, né? Não vai, você vai se assustar, vai ser um bicho e ele pode fazer alguma coisa com você, pode até lhe transformar também. Mas aí ele não acreditava mesmo que existiam essas coisas e ele resolveu esperar, né? Aí, quando todo mundo dormiu, ele saiu de casa, subiu na jaqueira e ficou lá a noite toda. Quando ele já estava quase cochilando, já era quase meia-noite, ele começou a ouvir barulhos nos matos lá ao redor, né, que tinha muita plantação. Ele começou a ouvir barulhos de galho quebrando e grunhidos também muito altos. Foi aí que ele se deparou com aquela criatura assustadora. O Frederico disse que era algo parecido com um lobo realmente, mas ele tinha características humanoides e ele tinha altura mais ou menos de 2 metros. Então era uma coisa gigantesca mesmo e assustadora. E ele começou a achar que estava enlouquecendo, ele não acreditou que estava realmente tendo aquele encontro, né? Um encontro
não é nada agradável, digamos, diga-se de passagem. Mas, e aí aquela criatura começou a sentir, como se, uivando, né, também, né, muito alto para a lua. Como era noite de lua cheia, deu para ele ver nitidamente, porque naquela região não tinha poste, as luzes utilizadas eram de candeeiro ou de... Ai, como é que chama, gente? Lampião. Mas ele não tinha levado nada disso, então ele se valeu da luz da lua. E viu aquela criatura se aproximando dele e falou que ele tomou um susto enorme. Viu que ela veio cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Chegou lá na jaqueira, ela começou a arranhar a jaqueira, mas ele subiu, ficou mais alto e disse que não ia descer dali por nada. Ele não sabe o que aconteceu, que o lobo sumiu, de repente correu para dentro do mato, teve algum barulho, o lobo correu para dentro do mato. E ele conseguiu descer da jaqueira, levou uma queda, quebrou o braço, saiu todo arranhado, mas ele conseguiu correr e entrou pra dentro de casa. E depois disso ele agora acredita em lobisomem e não duvida mais das conversas das pessoas e dos burburinhos da rede. Próxima história de hoje, o Baby Lobo. Minha gente, essa história realmente eu fiquei assim intrigada, porque vocês vão ver. Então, era uma senhora, a Dona Maria, vou dizer assim, né? Tinha uma casinha também na zona rural, do interior. E tinha muitas criações, criava galinha, criava porco. E tinha muitos netos e muitas crianças que moravam com ela. O neto mais novo dela começou a ficar mais tempo, porque os pais dele precisavam trabalhar na roça e a criança ficava com a avó, que já era um pouquinho idosa. E aí, essa é bem curtinha essa história. Os dias, cada dia que passava, faltava uma galinha, ela via lá os animais mordidos, via sangue. E ela começou a desconfiar que tinha algum animal que estava pegando as galinhas dela, as aves dela, né? Eram só animais de pequeno porte, que apareciam mortos, alguns restos assim, ou então sumiam, só apareciam as penas. E aí ela ficou na espreita. E um dia ela viu de relance um filhotinho de lobo, um lobinho, pegando as galinhas e correndo com elas para um lugar distante dali da casa. E ela resolveu que ia armar uma armadilha e pegar aquele filhotinho de lobo que estava fazendo isso com as galinhas dela. E ela imaginou, né? Ela disse, não, então deve ser um lobisomem. Porque assim, ela acreditava que existia isso e que para ela só poderia ser um ser encantado. E ela ficou lá espreita, todos os dias ela via e via o lobinho e pegava, e ela montou a armadilha para pegá-lo. Só que ela percebeu que o netinho dela mais novo não estava no berço. Em uma dessas idas dela, né, lá pro quintal, ela percebeu que o netinho dela não estava no berço. Então ela desconfiou. E aí ela resolveu que ia pegar aquele lobinho, e ela conseguiu pegar, montou uma armadilha, pegou. E ela falou que tem uma espécie de ritual antigo para fazer com que aquele ser encantado se desencante, perca aquela forma animalesca. Então aí ela capturou, era um lobinho realmente, ela disse que ele tinha pelagem escura, um cheiro muito forte de limo, né, de coisas assim amadeiradas. E ela pegou uma faca, teria que ser uma lâmina ou virgem, né, que nunca tinha sido usada. E ela pegou aquela lâminazinha e cortou, fez o sinal da cruz no dedinho indicador do lobinho. E ela disse que viu diante dos olhos dele aquela criatura se transmutar no neto dela. Era o bebezinho que ficava lá. E aí ela disse que depois disso, né, depois que ela fez isso, ele no começo se transformou. Ela fala que ela acredita que tenha sido algum tipo de maldição, alguma coisa que fez com que aquela criança se transformasse em lobo. Mas e vocês acreditam nessas histórias? Porque assim,
são lendas e são coisas que as pessoas vão passando, né, para as outras pessoas, e todo mundo fala que viu, que jura, e eu não acredito que isso seja do nada, né, que a pessoa simplesmente inventa, porque essas pessoas que me contaram essas histórias são pessoas próximas e elas falaram que vivenciaram situações desse tipo, né, que passaram por isso. E tem muitos outros relatos aí pelo mundo afora que acontece essas transformações. Então, tem que vir de algum lugar, né? O que acontece? É um delírio coletivo, é aquela doença lá que eu falei da outra história, licantropia, será? Então, me contem aí o que vocês acham. Se vocês gostaram dessa história, por favor, deixa o seu like, me ajuda aí. E é isso, obrigada, beijo, valeu!